Um rosto angelical que mascara uma mente sombria e perigosa. Quem é ele afinal? Um monstro que caminha entre nós? Um gênio manipulador, capaz de dobrar qualquer sua vontade? Johan é mais do que um vilão, ele é um enigma, uma sombra que transforma tudo ao seu redor em medo e caos. Hoje vamos desvendar as camadas desse personagem aterrorizante, explorar seus feitos, seus pensamentos e entender como ele se tornou um dos antagonistas mais fascinantes e complexos da ficção. Prepare-se, porque essa jornada vai muito além de um simples vilão. Ela nos leva às profundezas do que significa ser humano ou algo muito pior. A decisão que mudou tudo. Tudo começa com Kenzo Tema, um neurocirurgião brilhante, mas sua escolha de salvar a vida de Johan marca o início de uma tragédia inimaginável. Johan é levado ao hospital após ser baleado na cabeça. Antes de operá-lo, Tema recebe ordens de deixar o garoto para salvar o prefeito. Indignado, ele desafia o sistema, porque a vida de uma criança vale menos, e assim ele salva o Johan. Porém, essa decisão custa caro. Perde sua posição como chefe de cirurgia e é abandonado por sua noiva, Eva. Num momento de frustração, Tema lamenta ter ajudado homens gananciosos como seu sogro, pai de Eva, sua ex-noiva, mas não imagina que Johan o escuta. Pouco tempo depois, as figuras que prejudicaram Tema morrem misteriosamente, e o pai de Eva é um deles. Johan desaparece do hospital com sua irmã e retorna apenas 9 anos depois, trazendo consigo um rastro de tragédia, mas para entender quem ele realmente é, precisamos voltar ao passado. O passado de Johan e Anna. Johan e sua irmã gêmea Anna foram submetidos a experimentos planejados antes mesmo de nascerem, feitos pelo Franz Bonaparte e Peter Chapek, criados como parte de um projeto governamental para criar seres humanos perfeitos. Eles viveram traumas inimagináveis. Vera Serna, mãe das crianças, então levou eles para um hotel chamado Três Sapos. Ela vestiu Johan como uma menina para esconder sua identidade, para dar a impressão que fosse só uma criança, mas infelizmente eles são pegos pelo Franz para continuar os experimentos. Johan é poupado de ser levado para a mansão das Rosas Vermelhas por um descuido de sua mãe, porque na verdade ele seria a escolha dela. Mas Anna infelizmente é quem sofre os horrores lá, incluindo presenciar um massacre, onde ela retorna contando tudo ao Johan, que assimila as memórias como se fossem dele, moldando sua monstruosidade. O massacre em Kinderheim, 511. Nesse momento da história, Johan fugiu com sua irmã, e ele foi encontrado e pego por um general, que se chama Helmut Wolff, colocado em um orfanato e sua irmã em outro. Ele ficou em um orfanato que treinava crianças como soldados soviéticos. Johan manipula seus colegas para desencadear um massacre interno, tornando-se o único sobrevivente. Essa é uma das muitas evidências de seu talento manipulador. Podemos ter certeza que Johan não tem sentimentos algum, ou até mesmo simpatia. Ele simplesmente manipulou todo mundo como se fosse nada, e depois destruiu. Depois do que aconteceu no orfanato, Johan e Anna foram adotados pelo casal Liberty. Certa noite de madrugada, escutamos um barulho que parece ser um tiro. Infelizmente acontece de novo. O casal que adotaram Johan e Anna foram mortos. Anna fica em choque porque quem havia matado seus pais era seu próprio irmão. Johan então pede para Anna atirar na cabeça dele. Então sua irmã, sem entender nada, com a mão trêmula e ainda em choque, dá um grito e atira no Johan. Agora sabemos o que exatamente aconteceu naquela noite. Antes de continuarmos, o General Wolff, quando encontrou as crianças, eles estavam segurando um livro que se chamava Um Monstro Sem Nome. E esse livro será muito importante para a história de Johan. Fiquem no aguardo que vamos entender mais sobre a mente do Johan e como esse livro influenciou ele. Rastros de dor e destruição. Voltando para o presente, 9 anos se passaram. Tema estava cuidando de um paciente, mas ele foge do hospital. E quem ele encontra logo Johan, e sem remorso algum, ele o mata. Kenzo vê tudo isso e percebe que ele salvou na verdade o monstro. 何がおかしい。先生、あの事件の後、すぐに外科部長になったんだって。本当に良かった。先生が外科部長に昇進して。何が言いたいんだ。院長や外科部長やチーフが死んだから、今の先生があるんだろう。本当に良かった。 Tema é acusado de assassinato e fica foragido da polícia, porque agora o foco dele era capturar Johan e limpar seu nome, Nina Fortune, irmã do Johan, que felizmente teve seu nome e vida reescrevida, mas Johan teve que colocar sua mão. Nina nesse momento estava feliz na faculdade com uma nova família, mas temos um porém, ela não se lembrava do seu passado, e certa noite pessoas contratadas pelo Johan foram à casa de Nina e mataram seus pais. Ela ficou sem entender nada, e com colapsos de memória sobre seu passado, mas felizmente Tema conseguiu salvá-la das mãos do seu irmão.
irmão, Richard Brown. Johan está sendo investigado por Richard Brown, um investigador que havia perdido tudo devido ao alcoolismo. Tenta reconstruir sua vida. Durante uma investigação ele cruza o caminho de Johan e é manipulado de forma cruel. Richard nesse momento teria parado de beber, mas infelizmente ele perdeu sua esposa e filha para o alcoolismo. Ele tenta reencontrar com sua filha depois de muita insistência e ajuda de sua ex-esposa, e sua filha aceita se reencontrar com seu pai, mas infelizmente algo acontece. Richard se encontra com Johan um dia antes de se encontrar com sua filha, e o pior acontece. Johan manipula e convence de uma forma terrível, dizendo que ele nunca será digno de reencontrar com sua filha. Em uma cena de pura tensão, Johan oferece uma bebida a Richard no alto de um prédio, destruindo completamente sua força de vontade. そんな重い罪を犯した人間が立派に立ち直ったような顔をして娘さんに会うんですか。どうです？飲みませんか？ Poucos dias depois, Richard é encontrado morto. Essa é a essência de Johan. Ele não apenas mata, mas destrói esperanças, identidades e vidas, antes de dar o golpe final. Hans Georg Schuld. O inferno estava nos olhos dele. O inferno nos olhos de um ser humano. Um magnata cego torna-se peça central dos planos de Johan. Ele manipula Schuld para confiar nele, tanto que boa parte da fortuna iria para ele por cuidar tão bem das finanças da casa. Johan até ajuda Carl, um filho perdido do magnata, a finalmente se encontrar com seu pai. No dia em que Schuld decide doar sua coleção de livros, convencida pelo próprio, Johan incendeia a biblioteca da instituição acadêmica, buscando criar um caos. Mesmo cego, Schuld percebe o verdadeiro mal que Johan representa. あなたは怖くないんですね。僕が見えますか？ほとんど目の見えないあなたでもここまで近づけば。僕の目に映っているものが見えますか？世界に僕ら二人だけみたいだった。僕らには名前がなかった。 Felizmente, ter menina impede uma tragédia maior. Johan infelizmente escapa novamente. Ter menina não consegue atirar nele. É uma sensação diferente. Parece que eles estão enfrentando o próprio mal em pessoa. Hans vai para o hospital, mas mesmo assim o monstro conseguiu deixar sua marca no interior de sua mente. Um monstro sem nome. Johan encontra seu livro de infância na biblioteca que ele incendiaria mais tarde. Agora vamos entender mais sobre a mente dele e do porquê ele causa tanta destruição por onde passa. Era uma vez um monstro sem nome. O monstro morria de vontade de ter um nome. Por isso ele decidiu partir uma jornada para encontrar um nome. Mas o mundo era um lugar muito grande, por isso o monstro se dividiu em dois e partiu em sua jornada. Um foi para o leste, outro foi para o oeste. O monstro que foi para o leste chegou a uma vila. Senhor Ferreiro, por favor, me dê um nome. Não dá para eu dar um nome a alguém. Se me der o seu nome, eu vou pular para dentro de sua barriga e em troca eu vou te deixar muito forte. Sério? Vai me deixar mais forte? Tudo bem então, pode ficar com meu nome. É assim o monstro pulou para dentro da barriga do ferreiro. O monstro então se tornou Otto, o ferreiro, e Otto se tornou o homem mais forte da vila. Olhem para mim, o monstro dentro de mim já cresceu bastante. Nhoque, nhoque, nhoque. E o monstro faminto devorou Otto, de dentro para fora. E assim ele voltou a ser o monstro sem nome. E o monstro pulou para dentro da barriga de Hans, o sapateiro. Mas, nhoque, nhoque, nhoque. E assim ele voltou a ser o monstro sem nome. E o monstro pulou para dentro da barriga de Thomas, o caçador. Mas, nhoque, nhoque, nhoque. E de novo ele voltou a ser o monstro sem nome. O monstro então foi para o castelo, procurar um nome maravilhoso. Se me der o seu nome, eu vou te deixar muito forte. Se curar minha doença, então eu te dou meu nome. E assim o monstro pulou para dentro da barriga do garoto. E o garoto ficou muito saudável. O rei ficou encantado. O príncipe está bem, o príncipe está bem. O monstro gostou do nome do garoto. Ele gostou de morar no castelo, então mesmo com fome nada fez. Todos os dias ele sentia fome, mas mesmo assim nada fez. Mas um dia ele ficou com fome demais. Olhem para mim, olhem para mim. O monstro dentro de mim já cresceu bastante. E assim o garoto comeu o rei e todos os súditos. Nhoque, 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 nhoque. Um dia o monstro encontrou o monstro que foi para o oeste. Eu tenho um nome maravilhoso. Mas o monstro que foi pro oeste respondeu: você não precisa de um nome, pode ser feliz mesmo sem ele, porque nós somos monstros sem nome. E assim o garoto comeu o monstro que foi pro oeste. Mas mesmo tendo finalmente encontrado um nome, não havia ninguém para chamá-lo por ele. Mas Johan era realmente um nome maravilhoso.
Fim, sabemos agora o porquê do Johan ganhar esse nome. Wolf, quando encontrou as crianças, ele leu esse livro e viu que era um ótimo nome para o garoto. E faz sentido, porque o Johan não consegue saciar essa vontade de buscar algo novo. O seu próprio nome verdadeiro e significado em sua vida. Jae-suk. Johan é um personagem tão doentio que eu fiquei impressionado e surpreso com suas ações nessa parte da história. Em um momento da história, ele estava morando em Praga, se vestia como mulher, precisamente se passando por sua irmã. Seu objetivo era recuperar uma fita cassete com informações sobre o orfanato Kinderheim 511, um local-chave na história dele. Para alcançar isso, ele manipula o detetive Jae-suk, que acaba se tornando uma peça importante em seus planos. Jae-suk era um investigador que havia passado por muitas dificuldades em sua vida, como a morte de oficiais próximos a ele e a desconfiança de agentes secretos infiltrados. Porém, durante esse período conturbado, ele acaba se apaixonando por uma garota chamada Ana, em um bar. Suk se vê envolvido novamente em um caso que remonta ao passado de sua investigação, o mesmo caso que envolvia Zeman, seu antigo chefe que havia morrido, e Grimmer, outro personagem crucial da trama que está sendo investigado pelo assassinato. Com o tempo, Suk descobre que Grimmer é inocente das acusações que pesaram contra ele, possuindo a chave para o cofre onde ela estava guardada. Grimmer então entrega a chave para o Suk para eles verem juntos. Eles finalmente conseguem ouvir a gravação. Depois de escutarem a fita, Suk retorna à sua casa, onde encontra sua vida prestes a desmoronar. Investigadores chegam à sua porta em busca de pistas sobre um assassinato de um dos investigadores, mas Suk, aparentemente alheio, permite que eles revistem sua casa. Para sua surpresa, eles encontram evidências que o implicam como responsável pelo envenenamento. Antes de ser levado para a delegacia, Suk pede permissão para trocar de camisa, o que lhe é concebido. Quando ele sai de seu quarto, que vê ainda mais chocante, os corpos dos investigadores mortos. Enquanto isso, Grimmer chega à casa de Suk. Subindo as escadas no caminho, ele se depara com uma mulher linda de cabelos loiros, mas sua surpresa ainda é maior quando ele encontra Suk, que está em choque ao ver corpos espalhados pela sua casa. Grimmer fica perplexo com a cena, sem entender o que aconteceu. Johan fez tudo isso para a fita não parar nas mãos da polícia, tanto que Grimmer e Suk ficam foragidos, a maldade que atinge até criança. Milos, uma criança órfã e vítima da filosofia distorcida de Johan. Ele planta em sua mente ideias tão devastadoras que Milos considera o suicídio. Johan diz: nascer não é algo muito excepcional. Quase todo mundo nesse mundo destina-se a morrer. Neste mundo, uma nova vida não é nada além de um grão de areia, e não devia ser levado em conta sua existência. A morte é natural. Então por que você está vivo? É porque alguém te quis? Quem quis ter você? É aterrorizante como Johan consegue corromper até as almas mais puras, deixando cicatrizes que pode nunca se curar. Mas felizmente, Grimmer e Tema salvam ele desse terrível desespero. Johan é um vilão incrivelmente complexo, repleto de camadas, muitas delas difíceis de
de decifrar. Podemos passar horas analisando Johan. Um exemplo fascinante é o impacto do livro de sua infância, que ele reencontra mais tarde na história. Esse evento o desestabiliza profundamente, tornando-o ainda mais aterrorizante. O livro, se prestarmos atenção, reflete simbologicamente o que ele está fazendo ou buscando naquele momento. A analogia foi construída de forma brilhante. Se você não notou isso, eu recomendo voltar e assistir novamente a parte do vídeo em que li os trechos do livro, ou explorar o anime ou o mangá diretamente. Às vezes me pergunto, se Johan não tivesse passado por tudo o que passou na infância, especialmente pelas mãos do Franz Bonaparte, ele teria sido uma criança comum, crescendo ao lado de sua irmã? No entanto, acredito que Johan não seja o único monstro nessa história. As pessoas que conduziram esse experimento cruéis em crianças, como o próprio Franz, também carregam essa monstruosidade. Para mim, Johan é sem dúvidas um dos melhores vilões já criados na ficção. Ele não tem poderes sobrenaturais, mas seu carisma, sua lábia e suas atitudes o tornam capaz de manipular qualquer ser humano. E isso é assustador. Esse talvez é o maior poder que alguém possa possuir, inclusive no mundo real. O que você acha do Johan? É possível ter empatia por alguém que se tornou um monstro devido ao passado? Se quiser um vídeo detalhando o final de Monster e o que exatamente acontece com Johan no final de tudo, deixe sua sugestão aqui. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, agradeço muito quem puder ajudar. E antes de tudo, tem um vídeo aqui muito importante que você precisa ver. Dandandan, surpreende mesmo? Dê uma olhada no vídeo para entender isso tudo. Nos vemos no próximo vídeo, até lá, e que seu dia seja grandemente abençoado. Fui!